Bom, para nós é um privilégio tê-los aqui novamente, um privilégio conhecê-los, mas hoje nós queremos conhecer um pouquinho melhor de como que é, primeiramente, essa vida a dois ministerial. No sentido, em que sentido que eu falo? Das viagens, como que é viajar, como é chegar em casa, como que está funcionando isso tudo. Porque a Helena não tem agenda mais esse ano. Ela está exausta de cansada, tadinha, porque tanta gente quer ouvi-la falar, né, e quer adquirir os materiais. E eu lembro de um fato, João, que marcou a minha vida. Foi que você falou assim, olha, a agenda da Helena quem faz é eu, porque se ela fizer, ela bagunça tudo. Então fala comigo, porque eu sou responsável pela agenda dela. Como que tem sido, João? Como é que é isso, dividir a sua esposa com tantas mulheres? Boa noite. Primeiro, na verdade, o Senhor é que divide a Helena comigo. Então, amém. Ele tem... O Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. Algumas pessoas encontram com o Senhor e entendem esse propósito e trabalham para cumpri-lo. Buscam de Deus a direção para cumpri-lo. Outras ainda estão procurando, outras talvez nem vão entender e conhecer isso. E eu sempre soube do propósito de Deus na vida de Helena, né? Quem sou eu para atrapalhar? Algumas vezes a gente pode até ter um entendimento diferente sobre algumas questões, mas isso não interfere de maneira alguma no casamento, muito pelo contrário. O casamento ele é feito para que os dois se completem. Então, um apoiando, sustentando, cooperando com o outro. E, obviamente, que a família sempre foi prioridade. Então, isso é claro para mim, isso é claro para Helena. A gente procurou entrar pelas portas que Deus foi abrindo, na medida em que a gente tinha consciência de que estavam sendo abertas por Deus. E o resto o próprio Senhor faz, né? A gente acha importante, Maria Tereza, porque os nossos filhos não são mais crianças, né? Se os meus filhos fossem pequenos, talvez eu estaria numa jornada bem mais desacelerada, vamos dizer assim. Mas mesmo com os meus filhos, a caçula vai fazer 14 anos, né? A mais velha tem 22. Mesmo com a família já crescida e eles entendem o meu chamado, eles também nos liberam. Toda virada do ano a gente senta junto em família para ver como que eles estão percebendo isso, como que eles estão absorvendo as viagens. E de segunda a quinta eu sou mãe tempo integral. Então eu sou dona de casa, eu lavo, passo, cozinho, não tem nada de glamouroso na minha vida. É uma vida comum de cuidado e dedicação à minha família. Eu tenho a tia Cida, que me ajuda 3 vezes por semana, mas na maioria das vezes ela fica com os meninos, né, por causa de preparação de almoço, essas coisas, e um adulto em casa é sempre bom, né? E então, durante a semana, a minha rotina é como de qualquer outra mulher, né? E eu evito ao máximo sair de casa de segunda a quinta. E a gente tem o dia da família, que normalmente acontece na terça-feira, que é o dia da gente sair junto, ir para o boliche, ir para o cinema, ou simplesmente ficar em casa conversando. Hoje, eles também já têm as rotinas deles, né? A Clara, hoje, ela faz 2 universidades e estágio de tarde. Então, a Clara visita lá em casa. Então, todo o tempo que a gente pode estar junto, ao redor da mesa, né? Eu cheguei dos Estados Unidos na terça-feira passada, e a Clara estava na faculdade, só sai da aula às 10h30. E quando ela ligou, ela mandou uma mensagem para o pai dela, vocês já estão comendo? E a gente estava faminto, e já era 9h da noite. E ele falou, sim, nós estamos comendo. Mas nós percebemos que ela queria estar conosco à mesa. Eu falei assim, não tem problema, a sobremesa te espera. E aí a gente comeu, saiu da mesa e tal. Na hora que a Clara chegou, todo mundo voltou para a mesa, para sentar ao redor da mesa, todo mundo junto. Aí a gente foi comer a sobremesa, ela foi comer, a gente foi comer a sobremesa junto com ela e conversamos e tal. Então a gente tem que, mesmo quando as agendas começam a conflitar, mesmo quando a coisa fica difícil, a gente tem que entender que primeiro é o nosso relacionamento com Deus.
Depois é a família. E depois vem os desdobramentos do nosso relacionamento com Deus, que é o serviço ao reino. Agora, família é obra de Deus. Quando eu cuido da minha família, eu estou fazendo a obra de Deus. E eu quero, nesse momento, dizer que por que nós escolhemos esse bate-papo? Porque, às vezes, experiências do outro não só nos edificam, mas também nos fazem crescer. Nós, como corpo de Cristo, nós aprendemos uns com os outros. Isso é ser família, não é, Helena? É isso. É aprender uns com os outros. E chegou outra pergunta aqui, dizendo assim: eu gostaria de saber, quando não há carinho, nem palavra de amor de uma das partes no casamento, como agir? Olha, o carinho, ele é uma consequência do amor, do respeito, da comunhão, da convivência. E eu acho que não apenas na falta do carinho ou na falta de qualquer outra coisa que seja importante, seja para o marido, seja para a esposa. Acho que a maneira de agir nessas situações é a conversa. Nós entendemos que algo que tem faltado nos casamentos hoje em dia e que tem sido causa de divórcios é o que a gente chama de intimidade emocional. Falta de intimidade emocional. Então, o que é intimidade emocional? A gente tem que se relacionar no sentido de completar um ao outro, de confiar um ao outro, de sermos amigos de verdade um do outro. E aí você pode falar o que você quiser, você pode discutir qualquer assunto e se envolver muito além da questão física. Não vai ser apenas uma interação, a esposa cumpre um papel, o marido cumpre o seu papel, e se cada um cumprir o seu papel, está tudo bem. Não, isso é muito superficial. Isso aí você faz com o padeiro, com o professor, com o motorista, com o médico. Você conhece aquela pessoa, tem respeito por ela, vocês têm uma interação pelo papel que ela desempenha e só. Intimidade emocional é muito mais profundo. Então, alguns casais vivem como casados sem intimidade emocional. Aí, quando surge um problema, porque um dos dois está sentindo a falta de alguma coisa, não consegue chegar e se abrir e conversar e se expor ao outro, ou às vezes, quando um se expõe, o outro escandaliza e não consegue entender no sentido de ouvir e de ajudar. Então, é preciso que o casal desenvolva intimidade emocional. E fica uma dica para quem está ainda naquele período de namoro: a amizade é uma das bases que não pode faltar num casamento, na construção de uma família. Sejam amigos, conversem um com o outro sobre você mesmo, abra o seu coração, porque se não houver esse tipo de envolvimento, numa situação que alguém está sentindo falta de algo no casamento, vai trazer problema. Se há intimidade emocional, vai haver conversa e vai haver a solução para o problema. E tem uma questão também que a gente tem que levar em consideração. Nós, mulheres, recebemos do próprio Deus uma habilidade para a influência, né? Para a gente ilustrar isso bem, é o seguinte: quando tem uma mulher azeda dentro de casa, a casa inteira fica azeda. E quando tem uma mulher bem-humorada, não tem nada que derruba o humor dessa casa. É ou não é, gente? A gente é meio que o termômetro da casa. Só que nós temos uma habilidade, Maria Tereza, que a gente não usa. A gente gosta muito de ter palavras de encorajamento, de carinho e tal. Primeiro, a gente tem que entender a linguagem de amor de cada um. Às vezes, esse marido não é uma pessoa que é como você, que gosta de tocar, ou que é palavra de encorajamento, porque tem as linguagens do amor, né? Para um é palavra de afirmação, para outro é toque físico, para outro é serviço. Enfim, você tem que identificar, porque às vezes o seu marido não é um cara carinhoso, mas é um cara trabalhador, é um cara que vive para a família, é um cara responsável, equilibrado, que segura a onda quando a bomba estoura. Às vezes é a questão de você identificar a linguagem de amor do seu marido e receber, porque normalmente a linguagem de amor que a gente quer é a que a gente dá.
Então, às vezes a minha linguagem de amor, por exemplo, é palavra de afirmação. Então eu gosto muito de falar, João, você é o cara. Né? A linguagem de amor do João é toque físico. Eu posso manter a casa arrumada. Eu posso manter os meninos limpinhos. Eu posso falar, João, você é o cara. Mas se eu não dar um trato nele... Ele precisa de cafuné, de beijos, de toque. Tem dia que ele está exausto. Às vezes eu vejo que ele está nervoso e ele não é muito de falar. Aí eu chego e passo a mão nas costas dele. Ele para tudo que ele está fazendo e fala, ai, meu Deus, que coisa boa. Já resolve tudo na hora. É a linguagem de amor dele. Então, identifica a linguagem de amor. Mas às vezes não é, né, Maria Tereza? Às vezes o cara tá nem aí para nada. A luta tá grande. Não é questão de linguagem de amor, não. O cara é bronco mesmo, é grosso mesmo e tal. Eu acredito, gente, que a gente tem condição de mudar a atmosfera quando a gente começa a semear o que a gente quer receber. Então, se é muito importante para você palavra de carinho, mas você não recebe, começa a plantar. Meu bem, é tão bom quando você chega em casa. Meu bem, você me dá tanta segurança. Sabe, você é um homem. Você chega e resolve a parada. Eu me sinto protegida do seu lado. A gente pensa que eles não precisam de ouvir isso, gente. Mas eles precisam, assim como a gente precisa. Fica a dica. E aqui as dicas tem que ser um pouco mais para as meninas, para as mulheres, né? Depois tem que fazer o Filhos do Rei também, viu? Para falar para eles. É isso aí! Mas então, só complementando também, a intimidade emocional é importante. Conhecer o temperamento de cada um e as particularidades, a forma de amor de cada um, tanto para dar como para receber, também é fundamental. E tem as questões também das diferenças entre homem e mulher. Não é? Você não vai querer, não adianta pensar que o início do casamento já vai funcionar com todas as engrenagens. Precisa de tempo para a coisa funcionar bem, da melhor maneira possível. E precisa de tempo para um conhecer o outro. Por exemplo, os homens, pela natureza masculina, claro que existem exceções, mas normalmente os homens têm muita dificuldade de compreender o que a mulher está dizendo. Porque muitas vezes a mulher diz não, e esse não pode ser sim. Esse não pode ser espera um pouco. Esse não pode ser estou pensando. E às vezes o não quer dizer não. Para nós homens entendermos isso é completamente difícil. E a gente precisa de um tempo de convivência para começar a entender porque vocês não respondem pura e simplesmente com palavras. Por isso que lá no DVD Casados e Felizes a gente fala sobre comunicação. Comunicação, fundamental. Então, o homem vai levar um tempo para entender a comunicação feminina. E toda resposta que a mulher dá, ela não se limita à palavra dita. Tem que observar qual a feição do rosto, qual o movimento do corpo, para poder entender. Então isso não é de uma hora para outra. E aí a dica para as meninas seria, a dica para as mulheres seria, o seu marido ou o seu futuro marido não tem bola de cristal. Falei isso para a Larissa ontem, né? Os homens não entendem a linguagem da esposa de cara. Então não pense que ele vai ter bola de cristal, que não tem. Então se você quer insinuar alguma coisa, quer fazer entender alguma coisa, quer dar uma dica, primeiro você tem que treinar o camarada, porque de cara ele não vai perceber. Então no início do casamento, fale sobre o que você gosta, dê as dicas de uma forma assim, bem clara, bem objetiva, e aos pouquinhos ele vai entendendo, vai pegando as dicas, até que você possa simplesmente mover a sobrancelha e ele já sabe tudo que está acontecendo, né? Se eu fosse dar uma dica para os homens, eu ia dizer assim: se você percebeu que ela está na fase pré-menstrual, não pergunte nada, não cobre nada, não fale nada, deixe ela quieta. E põe o chocolate debaixo da porta.
Tem uma noiva aqui aprendendo bastante sobre casamento. Helena, chegou uma pergunta aqui, é o seguinte: meu marido e eu temos ministérios diferentes. Eu estou sempre em evidência, mas ele não. O que eu posso fazer para que não adoeça o meu casamento, essa diferença de ministério? Uma vez alguém perguntou para mim assim: não te incomoda você estar em mais evidência do que o seu marido? E eu falei com a pessoa assim: você não entendeu nada. Eu só estou em evidência por causa do meu marido. Então, a gente tem que tomar o cuidado seguinte: eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de estar debaixo da liderança de um homem seguro e gentil. Então, o homem que é seguro de quem ele não se sente ameaçado pelo ministério da mulher dele. Ele sabe o que Deus chamou ele para fazer, e ele se realiza nisso que ele faz. Então, ele não é uma competição para ver o ministério de quem que é maior, gente, pelo amor de Deus. Né? É um cooperando com o outro, os dois juntos. Eu acho que essa questão do ministério diferente tem que ver até que ponto que é diferente. É diferente no sentido de que leva cada um para um lado, porque vocês têm que se alinhar. Porque Deus não chamou o homem para fazer uma coisa, a mulher para fazer outra. O João faz uma coisa diferente da minha, mas as duas caminham juntas, a gente caminha junto. Eu apoio ele nos projetos dele. O João é professor de matemática, o João cuida da minha agenda, o João cuida da loja virtual, e essa parte eu não preciso me preocupar. E eu ministro a palavra e ele me protege. Tem vezes que eu estou cansada, que eu estou sobrecarregada, e ele já põe em ordem lá em casa: sua mãe precisa descansar, sua mãe precisa de tempo para ler a palavra, sua mãe precisa de tempo para estudar, dá um tempo lá. Então, quer dizer, ele me protege, ele me guarda. Então, não é difícil para a gente nessa dinâmica. Agora, você especificamente, querida, a primeira coisa, você tem que perguntar uma coisa para Deus. Mesmo vocês tendo ministérios diferentes, vocês estão caminhando juntos, na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo objetivo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o seu ministério incomoda o seu marido? Deixa ele inseguro? Você exclui o seu marido do ministério que Deus te confiou? São coisas que você precisa rever, porque o nosso primeiro ministério é a família. Nenhum ministério compensa uma família destroçada. Para mim, a evidência de que Deus não está no ministério é quando a família começa a sofrer por causa desse ministério. Não, mas Deus mandou fazer porque Ele cuida das minhas coisas enquanto eu cuido das dele. Sim, o Senhor cuida de você quando você está fazendo o que Ele mandou e não o que a sua vaidade te leva a fazer. Tem muita gente que usa o ministério para se afirmar pessoalmente, para se realizar como pessoa. E isso é importante também. Esse lugar que a gente está servindo a Deus, uma das evidências que a gente está no lugar certo é que Ele traz grande alegria para a gente. Mas, em nome dessa alegria, nós não podemos sacrificar a família e o casamento. Então, se você sente, querida, que o seu casamento já está sofrendo desgaste, que o seu marido está inseguro, que ele não está gostando, é hora de você dar passos para trás e levantar o seu marido. Levante esse homem, encoraje, ore, diga a ele que ele é importante, que ele tem um chamado e que você está disposta a ficar em off um pouco para que ele seja encorajado. E quando ele se sente seguro, não tem porquê, porque não é uma competição. É isso que eu penso. Pois é, eu acho que talvez como homem eu compreenda um pouco melhor a pergunta, não sei se foi mulher ou homem que fez, mulher, mas acerca de um comportamento do marido, né? A primeira coisa que eu queria ressaltar é que pode ter ministério que seja mais evidente, que apareça mais, não é? Você quase não vê os câmeras, você praticamente não vê o pessoal do som, da técnica. Você vê rapidamente os introdutores, mas se tirar o pessoal que está operando o som, que está operando o vídeo, a comunicação que sai daqui não vai chegar até vocês. Nada então, funciona.
não quer dizer que quem está falando ao microfone ou aparecendo é mais importante. Cada função tem a sua importância, né? Umas aparecem mais do que as outras. E os olhos aparecem, o coração não. E qual que é mais importante? Tira o coração. Ninguém vive sem o coração. Com o olho ainda dá para viver, mas tem a sua importância, ele vai te guiar. Então, ministério evidente não significa mais importante do que outro que não aparece. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é, com relação a marido e esposa. A Bíblia fala que o marido é o cabeça da esposa. Muita gente pega esse texto lá de Efésios e coloca que o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da família. Não, ele é o cabeça da esposa. Isso tem tudo a ver com o fato do Senhor ordenar à esposa que ela seja em tudo submissa ao seu marido. E quando fala de submissão, acontece um frisson, né? Porque, não por causa da palavra, mas pelo entendimento errado da palavra. Submissão não é você abaixar a cabeça e dizer, sim, sim, Senhor, o que você disser é isso mesmo, não vou dar opinião, não vou me manifestar. Não é escravidão, não é isso. Debaixo da missão. Por isso que o homem é o cabeça da esposa. Ela é o suporte, ela é o apoio, ela é aquela que vai trazer, é uma coluna. E o homem precisa disso. Então, não tem menor problema em ela ter um ministério que seja mais evidente, mas é fundamental que isso não tire dela o papel de apoio ao marido, suporte ao marido. Todo homem precisa desse apoio para se desenvolver em todas as áreas da sua vida, mesmo que ele não perceba isso, e na área ministerial não é diferente. Então, o que precisa ser visto aí, na minha opinião, é se ela tem sido de fato esse apoio, esse suporte ao ministério que Deus confiou a ele, né? Porque se isso acontecer, não vai faltar segurança da parte dele. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho. Houve uma ocasião que eu recebi um convite, a pastora Zenete ia com alguns intercessores para o Japão, e a pastora Zenete falou, Helena, eu preciso de você no Japão comigo. Eu cheguei em casa e disse para o João, vai ter uma viagem com a Zenete para o Japão. E eu sempre viajava com a Zenete. Aí o João virou para mim e falou, para o Japão? Para ficar quanto tempo? Eu já tinha ido com o Diante do Trono para o Japão, fiquei 10 dias fora e foi 15 dias fora, e foi muito difícil para a gente. Para o Japão quando? Quanto tempo? Eu falei assim, 2 semanas. Ele, você não vai. Eu, tá bom. Vou brigar. Aí, virei para a Lígia, que era a secretária. Helena, e aí? Falou com o João, falei, Lígia, e aí? Eu não vou para o Japão. Por quê? Porque ele disse que eu não vou. E aí, o que você vai fazer? Vou falar com o chefe dele. Aí eu orei. Aí eu orei e falei, Senhor, tem o convite para o Japão. Eu não sei por que o João falou não. Nossos filhos eram pequenos. Aí ele falou assim, não, é muito tempo fora de casa, você tem os meninos, a gente tem os meninos, é muito difícil para mim ficar sem você aqui tanto tempo. Eu, ok. Não discuti e falei para Deus, Senhor, é difícil para ele mesmo. Eu queria muito ir ao Japão, mas qual é a sua vontade? Se o Senhor quer que eu vá no Japão, Deus, o Senhor tem que falar lá de cabeça para cabeça. Agora, se o Senhor não quer que eu vá e está usando o João para me livrar de alguma coisa, me livrar dessa viagem, Senhor, eu recebo isso. Agora, aquieto meu coração e levanto uma pessoa para ajudar a Zenete. E esqueci, gente. Eu deixei aos pés do chefe do João e esqueci. Passou uma semana, o João chegou em casa, disse, Helena, ele chegou do nada, chegou para almoçar. Helena, você vai para o Japão. Como é que é? O que foi? O que aconteceu? Deus falou que é para você ir. Então, é muito importante, porque às vezes, olha, a Bíblia diz, Deus inclina o coração do rei como ribeiros de águas. O propósito de Deus, o homem não impede. Vocês lembram de Abigail?
Nabal era um homem tolo, obstinado, e não quis se converter ao Senhor. Deus feriu a Nabal de morte, tirou Nabal do caminho de Abigail e deu a ela Davi como marido. Então eu quero dizer o seguinte, a vontade de Deus vai prevalecer, você não precisa de brigar. Agora, se eu fosse uma mulher louca, o que é isso, João Lúcio? Você está pensando que é o quê? A última Coca-Cola do deserto? Você não se opõe à vontade de Deus para mim, não, que é ruim para você. Para de espernear. Entendeu? Você tem que falar com quem pode resolver a parada. Deus é do Senhor? Fala com Ele. Não é do Senhor? Aquieta o meu coração? Estou em paz. Sempre há bênção na obediência. Amém, Jesus. Glória a Deus.